o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. On. Reverenciando Narayana, e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. Quarto dia de batalha. Continuação. Capítulo 65. Dhritarashtra pergunta a Sanjaya por que os Pandavas vencem. Em resposta, Sanjaya narra a resposta de Bhishma para Duryodhana. Brahman louva o ser divino, pede para Krishna nascer para matar Asuras. Dhritarashtra disse, ouvindo sobre aqueles feitos dos filhos de Pandu os quais não podem ser realizados pelos próprios deuses, meu coração, ó Sanjaya, está cheio de temor e admiração. Sabendo também da humilhação de meus filhos de todas as maneiras, grande é minha ansiedade quanto à consequência que se seguirá. As palavras proferidas por Vidura, sem dúvida, consumirão meu coração. Tudo o que aconteceu parece ser devido ao destino, ó Sanjaya. Os combatentes do exército Pandava estão enfrentando e derrotando aqueles melhores guerreiros, tendo Bhishma em sua chefia, aqueles heróis conhecedores de todas as armas. Quais penitências ascéticas foram realizadas pelos filhos poderosos e de grande alma de Pandu, qual bênção eles obtiveram, ó filho, ou qual ciência é conhecida por eles, pelas quais, como as estrelas no firmamento, eles não estão sofrendo diminuição. Eu não posso suportar que meu exército esteja sendo repetidamente massacrado pelos Pandavas. O castigo divino, muito severo, caiu sobre mim somente. Conte-me tudo realmente, ó Sanjaya, acerca daquilo pelo qual os filhos de Pandu não podem ser mortos e os meus podem. Eu não vejo a outra margem deste mar de infortúnio. Eu sou como um homem desejoso de cruzar o imensamente profundo oceano com meus dois braços somente. Eu sem dúvida acho que uma grande desgraça alcançou meus filhos. Certamente, Bhima matará todos os meus filhos. Eu não vejo aquele herói que seja capaz de proteger meus filhos em batalha. A morte de meus filhos nessa batalha, ó Sanjaya, é certa. Cabe a ti, portanto, ó Sulta, contar a mim, que te pergunto, tudo sobre a verdadeira causa de tudo isso. Vendo suas próprias tropas se retirando da batalha, o que Duryodhana fez? E o que os velhos Bhishma e Drona, e Kripa, e o filho de Suvala, e Jayadratha, e aquele arqueiro poderoso, isto é, o filho de Drona e Vikarna de grande força fizeram? Quando também, ó tu de grande sabedoria, meus filhos voltaram da luta, qual, ó Sanjaya, veio a ser a decisão daqueles guerreiros de grande alma. Sanjaya disse, ouça, ó rei, com atenção, e tendo ouvido, que isto vá para o teu coração. Nada nisso é resultado de encantamento, nada é resultado de ilusão de qualquer tipo. Nem os filhos de Pandu criaram quaisquer novos terrores. Eles são dotados de força. E eles estão lutando por meios justos nessa batalha. Desejosos de fama excelente, os filhos de Prita sempre fazem todas as ações, incluindo até o sustento de suas vidas, em conformidade com o rumo da moralidade. Dotados de todos os tipos de prosperidade, e possuidores de grande poder, eles nunca desistem da batalha, mantendo seus olhos na virtude. E a vitória está onde a virtude está. É por isso, ó rei, que os filhos de Prita não podem ser mortos em batalha e são sempre vitoriosos. Teus filhos são de almas perversas e são afeitos à pecaminosidade. Eles são cruéis e ligados a atos vis. É por isso que eles estão sendo enfraquecidos em batalha. Teus filhos, ó rei, como homens desprezíveis, fizeram muitos atos cruéis e enganosos para os filhos de Pandu. Desconsiderando, no entanto, todas aquelas ofensas de teus filhos, os filhos de Pandu sempre ocultaram aquelas ações, ó irmão mais velho de Pandu. Teus filhos também, ó rei, em numerosas ocasiões humilharam os Pandavas. Que eles agora colham o fruto terrível, como o veneno, daquele comportamento persistente de pecaminosidade.
aquele fruto deve ser desfrutado por ti também, ó rei, com teus filhos e parentes, já que tu, ó rei, não pudeste ser despertado mesmo que aconselhado por teus bem-querentes. Repetidamente proibido por Vidura, por Bhishma, por Drona de grande alma, e por mim mesmo também tu não compreendeste, rejeitando nossas palavras destinadas ao teu bem, e dignas de tua aceitação, como um homem doente, rejeitando o remédio prescrito. Aceitando as opiniões de teus filhos, tu consideraste os Pandavas como já vencidos. Ouça novamente, ó rei, ao que tu me perguntaste, isto é, a verdadeira causa, ó chefe dos Bharatas, da vitória dos Pandavas. Eu te direi o que eu ouvi, ó castigador de inimigos. Duryodhana fez ao avô esta mesma pergunta. Vendo seus irmãos, todos poderosos guerreiros em carros, vencidos em batalha, teu filho Duryodhana, ó Kaurava, com coração confuso pela dor, dirigindo-se com humildade durante a noite ao avô possuidor de grande sabedoria, fez a ele essa pergunta. Ouça-me, ó monarca, acerca disto tudo. Duryodhana disse. Drona e tu, e Salya, e Kripa, e o filho de Drona, e Kritavarma o filho de Ridika, e Sudakshina o soberano dos Kamvojas, e Borisravas, e Vikarna, e Bhagadata de destreza excelente, são todos considerados poderosos guerreiros em carros. Todos esses, além disso, são de nascimento nobre, e estão preparados para perder suas vidas em batalha. É minha opinião que eles estão à altura até dos 3 mundos juntos. Mesmo todos os guerreiros do exército Pandava juntos não podem resistir à sua bravura. Uma dúvida surgiu na minha mente. Esclareça-a para mim que te pergunto. Quem é, confiando em quem os Pandavas estão nos derrotando repetidamente? Bhishma disse. Escute, ó rei, as palavras que eu te falarei, ó tu da família de Kuru. Frequentemente tu foste endereçado por mim no mesmo sentido, mas tu não fizeste o que eu disse. Que as pazes sejam feitas com os Pandavas, ó o melhor dos Bharatas. Eu considero isso como benéfico para o mundo e para ti, ó Senhor. Desfrute dessa terra, ó rei, com teus irmãos e seja feliz, gratificando todos os teus simpatizantes e alegrando teus parentes. Embora eu tivesse apelado até ficar rouco antes disto, tu contudo não me escutaste, ó Senhor. Tu sempre desrespeitaste os filhos de Pandu. O efeito de tudo aquilo agora te alcançou. Ouça também, ó rei, de mim enquanto eu falo disto, ó Senhor, da razão por que os Pandavas, cujas realizações não os cansam, que realizam facilmente os maiores feitos, não podem ser mortos. Não há, não houve, nem haverá, ou ser em todos os mundos que fosse ou será capaz de vencer os filhos de Pandu que são todos protegidos pelo manejador do Saranga. Ouça realmente, ó tu que estás familiarizado com moralidade, aquela história antiga que foi narrada a mim por sábios de alma sob controle. Antigamente, todos os celestiais e os rishis, reunidos, serviam com reverência o avô sobre as montanhas de Gandhamadana. E o Senhor de todas as criaturas, sentado à vontade no meio deles, viu um carro excelente estacionado no firmamento, brilhando com esplendor. Tendo averiguado tudo sobre isto por meio de meditação, unindo suas mãos com coração controlado, Brahma, com a alma encantada, fez suas saudações ao mais sublime ser divino. E os rishis e os celestiais, vendo no firmamento a forma assim mostrada, todos permaneceram com mãos unidas, seus olhos fixos naquela maravilha das maravilhas. Reverenciando-o devidamente, Brahma, o principal de todos os que conhecem Brahman, o Criador do Universo, familiarizado com a moralidade superior, proferiu essas palavras sublimes. Tu és a glória do Universo por tua forma. Tu és o Senhor do Universo. Ó tu cuja proteção se estende por todo o universo, ó tu que tens o universo como teu trabalho, ó tu que tens tua alma sob controle, tu és o Mestre Supremo do Universo. Tu és Vasudeva. Portanto, eu procuro proteção em ti que és a alma do Yoga e a divindade mais elevada. Vitória para ti que és o Deus Supremo do Universo. Vitória para ti que estás sempre empenhado no bem dos mundos.
Vitória para ti que és o Senhor do Yoga. A ti que és todo-poderoso. Vitória para ti que és anterior e posterior ao Yoga. Tendo o lótus surgindo do teu umbigo, e tendo grandes olhos expansivos. Vitória para ti que és o Senhor dos Senhores do Universo. Ó o Senhor do passado, do presente, e do futuro. Vitória para ti que és a encarnação da bondade. A ti que és o Sol dos Sóis. Ó tu que és o receptáculo de atributos incontáveis. Vitória para ti que és o refúgio de todas as coisas. Tu és Narayana, tu não podes ser compreendido. Vitória para ti que és o manejador do arco chamado Saranga. Vitória para ti que és dotado de todos os atributos. Ó tu que tens o universo como tua forma. Ó tu que és sempre vigoroso. Ó Senhor do Universo, ó tu de braços poderosos. Vitória para ti que está sempre pronto para beneficiar os mundos. Ó grande cobra, ó javali enorme, ó causa primordial, ó tu de madeixas fulvas. Vitória para ti que és onipotente. Ó tu de mantos amarelos, ó Senhor dos pontos cardeais e secundários do horizonte, ó tu que tens o universo como tua residência, ó tu que és infinito, ó tu que não tens decadência, ó tu que és o manifesto, ó tu que és o imanifesto, ó tu que és o espaço imensurável, ó tu que tens todos os teus sentidos sob controle, ó tu que sempre realizas o que é bom, ó tu que és incomensurável, ó tu que só conheces tua própria natureza. Vitória para ti que és profundo, ó tu que és o concessor de todos os desejos, ó tu que és sem fim, ó tu que és conhecido como Brahma, ó tu que és eterno, ó tu que és o criador de todas as criaturas, ó tu que és sempre bem-sucedido, ó tu cujas ações sempre demonstram sabedoria, ó tu que és familiarizado com moralidade, ó tu que dás vitória, ó tu de ser misterioso, ó tu que és a alma de todo yoga, ó tu que és ao que existe, ó tu que és o autoconhecimento de todos os seres, ó Senhor dos mundos, vitória para ti que és criador de todos os seres. Ó tu que tens tu mesmo como tua origem, ó tu que és altamente abençoado, ó tu que és o destruidor de tudo, ó tu que és o inspirador de todos os pensamentos mentais, vitória para ti que és caro para todos os que conhecem Brahma. Ó tu que estás ocupado em criação e destruição, ó controlador de todos os desejos, ó Senhor Supremo, ó tu que és a causa de Anhita, ó tu que és todo existente, ó tu que és o primeiro que aparece no fim do Yuga, ó tu que és o concessor de vitória, ó Senhor divino do Senhor de todas as criaturas, ó tu que tens o lótus surgindo do teu umbigo, ó tu de força imensa, ó tu que és originado de ti mesmo, ó tu que és os grandes elementos em seu estado primordial, ó tu que és a alma de todos os ritos religiosos, vitória para ti que dás tudo. A deusa terra representa teus dois pés, as direções cardeais e secundárias teus braços, e os céus tua cabeça. Eu sou tua forma, os celestiais constituem teus membros, e o sol e a lua são teus dois olhos. Austeridades ascéticas e verdade nascidos de moralidade e ritos religiosos constituem tua força. O fogo é tua energia, o vento é tua respiração, e as águas surgiram do teu suor. Os gêmeos Asvins constituem teus ouvidos, e a deusa Sarasvati é tua língua. Os Vedas são teu conhecimento, e em ti repousa este universo. Ó Senhor do Yoga e Yogins, nós não conhecemos tua extensão, tua medida, tua energia, tua destreza, teu poder, tua origem. Ó Deus, ó Vishnu, cheios de devoção em ti, e dependendo de ti com votos e observâncias, nós sempre te adoramos como o Senhor mais sublime, o Deus dos deuses. Os rishis, os deuses, Gandharvas, os yakshas, os rakshasas, os panagas, os pisachas, seres humanos, animais, aves, répteis, todos esses foram criados por mim sobre a terra por tua graça. Ó tu tendo o lótus surgindo do teu umbigo, ó tu de grandes olhos expansivos, ó Krishna, ó dissipador de toda dor, tu és o refúgio de todas as criaturas, e tu és seu guia. Tu tens o universo como tua boca. Pela tua graça, ó Senhor dos deuses, os deuses estão sempre felizes. Pela tua graça a terra tem sempre sido libertada de terrores.
Portanto, ó alto de olhos grandes, tome nascimento na linhagem de Iado. Para estabelecer a virtude, para matar os filhos de Diti, e para manter o universo, faça o que eu disse. Ó Senhor! Ó Vasudeva, aquilo que é teu mistério supremo, aquilo, ó Senhor, tem sido cantado por mim por tua graça. Tendo criado o divino Sankarsana de ti mesmo por ti mesmo, tu então, ó Krishna, criaste a ti mesmo como Pradyumna nascido de ti mesmo. De Pradyumna tu então criaste Aniruddha, que é conhecido como o eterno Vishnu. E foi Aniruddha que me criou como Brahma, o sustentador do universo. Criado da essência de Vasudeva eu, portanto, fui criado por ti. Dividindo-te em porções, tome nascimento, ó Senhor, entre os seres humanos. E massacrando os asuras lá para a felicidade de todos os mundos, e estabelecendo a retidão, e ganhando renome, tu outra vez realmente atingirás o yoga. Os rishis regenerados na terra e os deuses, alto de destreza infinita, devotados a ti, cantam sobre tua pessoa extraordinária sob aqueles nomes que pertencem a ti. Alto de braços excelentes, todas as classes de criaturas dependem de ti, tendo tomado refúgio em ti, tu concessor de bênçãos. Os regenerados cantam a ti como a ponte do mundo, não tendo início, meio e fim, e como possuidor de yoga ilimitado. Capítulo 66. Brahman fala do plano para matar Daityas e Rakshasas nascidos entre os homens. Bhishma fala a Duryodhana, e por que lutar com Krishna é inútil. Bhishma disse. Então aquela divindade ilustre, o Senhor dos mundos, respondeu para Brahma em uma voz profunda e gentil, dizendo, por meio de yoga, ó Senhor, tudo que é desejado por ti é conhecido por mim. Será assim como tu desejas. E dizendo isso, ele desapareceu. Então os deuses, rishis, e Gandharvas, cheios de grande admiração e curiosidade, todos questionaram o avô, dizendo, quem é aquele, ó Senhor, que foi adorado por tua pessoa ilustre com tal humildade e louvado em tais palavras sublimes? Nós desejamos saber. Assim endereçado, o avô ilustre respondeu para todos os deuses, os rishis regenerados, e os Gandharvas, em palavras agradáveis dizendo, ele que é chamado Tat, ele que é supremo, ele que é existente no momento e que existirá por todo o tempo, ele que é o ser mais elevado, ele que é a alma dos seres, e que é o grande Senhor. Eu estava falando exatamente com sua pessoa sempre alegre, ó touros entre deuses. O Senhor do Universo foi solicitado por mim, para o bem do Universo, a tomar seu nascimento entre a humanidade na família de Vasudeva. Eu disse a ele, para a matança dos asuras, tome teu nascimento no mundo dos homens. Aqueles Daityas e Rakshasas, de forma feroz e grande força, que foram mortos em batalha, nasceram entre os homens. De fato, o Senhor ilustre e poderoso, tomando nascimento no útero humano, viverá sobre a terra, acompanhado por Nara. Aqueles antigos e melhores dos rishis, isto é, Nara e Narayana, não podem ser derrotados em batalha nem por todos os celestiais juntos. De refulgência incomensurável, aqueles rishis Nara e Narayana, quando nascidos juntos no mundo dos homens, não serão reconhecidos como tais por tolos. Ele, de cujo ser, eu, Brahman, o Senhor do Universo inteiro, surgi, aquele Vasudeva, aquele Deus Supremo de todos os mundos, é digno de sua adoração. Dotado de grande energia, e portando a concha, o disco, e a massa, ele nunca deve ser desconsiderado como um homem, ó melhores das divindades. Ele é o mistério supremo, o refúgio supremo, o Brahma supremo, e a glória suprema. Ele é sem decadência, e manifesto, e eterno. É ele que é cantado como Purusha, no entanto ninguém pode compreendê-lo. O artífice divino fala dele como a energia suprema, a felicidade suprema, e a verdade suprema. Portanto, o Senhor Vasudeva de destreza incomensurável nunca deve ser desconsiderado como um homem por todos os asuras e os deuses com Indra em sua chefia. É chamada de desgraçada aquela pessoa de mente insensata que, por desconsideração, fala de Rishikesa como somente um homem.
As pessoas dizem que trabalha sob ignorância a pessoa que se desconsidera Vasudeva, aquele yogi de alma ilustre, por sua entrada em uma forma humana. As pessoas falam dele como alguém trabalhando sob ignorância, que não conhece aquela pessoa divina, aquela alma da criação móvel e imóvel, aquele que porta a roda auspiciosa em seu peito, aquele de resplendor deslumbrante, aquele de cujo umbigo surge o lótus primordial. Quem desconsidera aquele que usa o diadema e a joia caustuva, aquele dissipador dos temores de seus amigos, aquele de grande alma, afunda em densa escuridão. Conhecendo todas essas verdades devidamente, aquele Senhor dos mundos, isto é, Vasudeva, deve ser adorado por todos, ó melhores dos deuses. Bhishma continuou, tendo dito essas palavras para aqueles deuses e rishis nos tempos antigos, o ilustre avô, dispensando eles todos, se dirigiu para sua própria residência. E os deuses e os Gandharvas, e os Munis e as Apsaras também, ouvindo aquelas palavras faladas por Brahma, estavam cheios de alegria e foram para o céu. Isso mesmo foi ouvido por mim, ó Senhor, de rishis de alma desenvolvida, falando em sua assembleia, a respeito de Vasudeva, aquele antigo. E, ó tu que és bem versado em escrituras, eu ouvi isso de Rama, o filho de Jamadagni, e de Markandeya de grande sabedoria, e de Vyasa e Narada também. Tendo aprendido tudo isso e ouvido a respeito do ilustre Vasudeva como o Senhor Eterno, o Deus Supremo de todos os mundos, e o grande Mestre, de quem se originou o próprio Brahman, o Pai do Universo, porque aquele Vasudeva não deveria ser adorado e reverenciado por homens. Tu foste proibido antes, ó Senhor, por sábios de almas desenvolvidas, que te disseram, nunca entre em guerra com aquele Vasudeva armado com arco, como também com os Pandavas. Isso, por insensatez, tu não pudeste compreender. Eu te considero portanto, como um Rakshasa perverso. Tu estás, além disso, envolvido em escuridão. É por isso que tu odeias Govinda e Dhananjaya o filho de Pandu, pois quem mais entre os homens odiaria os divinos Nara e Narayana. É por isso, ó Rei, que eu digo para ti que ele é eterno e imperecível, permeando o universo inteiro, imutável, o soberano, criador e sustentador de tudo, e o realmente existente. É ele que sustenta os três mundos. Ele é o Senhor Supremo de todas as criaturas móveis e imóveis, e Ele é o grande Mestre, Ele é guerreiro, Ele é vitória, Ele é vitorioso, e Ele é o Senhor de toda a natureza. Ó Rei, Ele é cheio de bondade e privado de todas as qualidades de ignorância e paixão. Lá onde Krishna está, está a virtude, e a vitória onde a virtude está. É pelo yoga de sua excelência suprema, e o yoga de sua pessoa, que os filhos de Pandu, ó Rei, são apoiados. A vitória, portanto, indubitavelmente será deles. É ele que sempre concede aos Pandavas uma compreensão dotada de virtude, e força em batalha. E é ele que sempre os protege do perigo. Ele é o Deus eterno, permeando todos os seres, e sempre abençoado. Ele, de quem tu me perguntaste, é conhecido pelo nome de Vasudeva. É ele a quem Brahmanas e Kshatriyas, Vaisyas e Sudras, tendo características distintivas próprias, servem e reverenciam humildemente com corações controlados e realizando seus próprios deveres. Ele é quem, perto do fim do Dvapara Yuga e do início do Kali Yuga, é cantado com Sankarshana, por crentes com devoção. É aquele Vasudeva que cria Yuga após Yuga, os mundos dos deuses e dos mortais, todas as cidades cercadas pelo oceano, e a região de habitação humana. Capítulo 67. Duryodhana pergunta quem Krishna é. Duryodhana disse: em todos os mundos Vasudeva é citado como o Ser Supremo. Eu desejo, ó avô, conhecer sua origem e glória. Bhishma disse: Vasudeva é o Ser Supremo. Ele é o Deus de todos os deuses. Ninguém superior a ele de olhos como pétalas de lótus, é visto, ó touro da raça Bharata. Markandeya fala de Govinda como o mais maravilhoso e o mais sublime, como o todo existente, como o todo alma, como a alma mais sublime, e como o ser masculino supremo.
água, ar e fogo, esses três foram criados por ele. Aquele mestre divino e senhor de todos os mundos criou essa terra. Aquele ser supremo de alma ilustre se deitou sobre as águas. E aquele ser divino composto de todos os tipos de energia dormiu sobre elas em yoga. De sua boca ele criou o fogo, e de sua respiração, o vento. De glória imperecível, ele criou de sua boca a palavra e os Vedas. Foi assim que ele criou primeiro os mundos e também os deuses, junto com as diversas classes de rishis. E ele criou decadência e morte também de todas as criaturas, assim como nascimento e crescimento. Ele é justiça e de alma justa. Ele é o concessor de bênçãos e o realizador de todos os nossos desejos. Ele é o ator e a ação, e ele é ele mesmo um mestre divino. Ele primeiro fez o passado, o presente e o futuro. Ele é o criador do universo. Ele é de alma ilustre. Ele é o mestre possuidor de glória eterna. Ele criou Sankarsana, o primogênito de todas as criaturas. Ele criou o divino Sersha, que é conhecido como Ananta e que sustenta todas as criaturas e a terra com suas montanhas. De energia suprema, é ele a quem os regenerados conhecem por meio de meditação yoga. Nascido das secreções de seu ouvido, o grande Asura é conhecido pelo nome de Madhu, violento e de atos violentos e nutrindo uma intenção violenta e prestes a destruir Brahman, foi morto por aquele ser supremo. E, ó majestade, pela morte de Madhu, os deuses, os Danavas, e seres humanos, e rishis chamam Janardana de matador de Madhu. Ele é o grande javali. Ele é o grande leão, e ele é o senhor de 3 passos. Vishnu se tornou Vamana ou anão para roubar do Asura Vali seus domínios. Disfarçado naquela forma, ele pediu de Vali 3 passos de terra. Vali, sorrindo pela pequenez do que foi pedido, o deu. Mas quando o anão expandiu sua forma e cobriu os céus e a terra com somente 2 passos dele, nenhum espaço podia ser encontrado para o 3º passo. Vali foi em seguida agarrado e amarrado como um quebrador de promessa, e enviado para residir nas regiões inferiores. Ele é a mãe e o pai de todas as criaturas vivas. Nunca houve, nem haverá alguém superior a ele de olhos como pétalas de lótus. De sua boca ele criou os Brahmanas. E de seus 2 braços os Kshatriyas, e de suas coxas, ó o rei, ele criou os Vaisyas, e de seus pés ele criou os Sudras. Uma pessoa servindo respeitosamente a ele, cumpridora de votos com austeridades ascéticas nos dias de lua cheia e de lua nova, sem dúvida alcançará o divino Keshava, aquele refúgio de todas as criaturas incorporadas, aquela essência de Brahma e do Yoga. Keshava é a energia mais elevada, o avô de todos os mundos. A ele, ó o rei, os sábios chamam de Rishikesa, o senhor dos sentidos. A ele também todos devem conhecer como o preceptor, o pai, e o mestre. Regiões inesgotáveis de bem-aventurança são alcançadas por aquele com quem Krishna está satisfeito. Aquele também que, em um lugar de temor, procura a proteção de Keshava, e aquele que lê frequentemente essa descrição, se torna feliz e dotado de toda prosperidade. Aqueles homens que alcançam Krishna nunca são enganados. Janardana sempre salva aqueles que estão submersos em grandes terrores. Sabendo disso realmente, ó Bharata, Yudhishthira, com toda a sua alma, ó o rei, procurou a proteção do muito abençoado Keshava, o senhor do Yoga, e o senhor da terra. Capítulo 68. Bhishma novamente aconselha paz. Retira-se para a noite. Bhishma disse: ouça de mim, ó o rei, esse hino que foi proferido pelo próprio Brahman. Esse hino foi antigamente comunicado pelos rishis regenerados, e pelos deuses para os homens sobre a terra. Narada te descreveu como um mestre e o senhor do Deus dos deuses e todos os sadias e os celestiais, e como alguém conhecedor da natureza do Criador dos mundos. Markandeya falou de ti como o passado, o presente, e o futuro, e o sacrifício dos sacrifícios, e a austeridade das austeridades. O ilustre Brigu disse de ti que tu és o Deus dos deuses, que tu é a forma antiga de Vishnu.
Dvaipayana disse de ti que tu és Vasudeva dos vasos, o instituidor de Sakra, e o Deus dos deuses e todas as criaturas. Antigamente, na ocasião de procriar criaturas, os sábios falaram de ti como Daksha, o pai da criação. Angiras disse que tu és o criador de todos os seres. Devala disse de ti que o manifesto todo é teu corpo, e que o manifesto está em tua mente, e que os deuses são todos o resultado da tua respiração, palavra de comando. Com tuas cabeças são permeados os céus, e teus 2 braços sustentam a terra. No teu estômago existem 3 mundos e tu és o ser eterno. Assim mesmo homens nobres por ascetismo te conhecem. Tu és o Sat de Sat, para rishis satisfeitos com a visão do eu, isto é, realmente existente entre todas as coisas. Para sábios nobres de mentes generosas, que nunca se retiram da batalha e tendo a moralidade como seu objetivo mais elevado, tu, ó o matador de Madhu, és o único refúgio. Assim mesmo aquele ser ilustre e supremo, Hari, é adorado e venerado por Sanat Kumara e outros ascetas dotados de yoga. A verdade sobre Keshava, ó Majestade, foi agora narrada para ti, em resumo e em detalhes. Dirija teu coração em amor a Keshava. Sanjaya continuou, ouvindo essa história sagrada, teu filho, ó o grande rei, começou a respeitar muito Keshava e aqueles poderosos guerreiros em carros, os filhos de Pandu. Então, ó monarca, Bhishma, o filho de Santanu, mais uma vez se dirigiu a teu filho, dizendo: tu agora ouviste realmente, ó rei, acerca da glória de Keshava de grande alma e de Nara sobre a qual tu me perguntaste. Tu também ouviste sobre o objetivo pelo qual Nara e Narayana tomaram seus nascimentos entre os homens. Tu também ouviste a razão porque aqueles heróis são invencíveis e nunca foram vencidos em batalha, e porque também, ó rei, os filhos de Pandu não podem ser mortos por alguém em batalha. Krishna tem grande amor pelos filhos ilustres de Pandu. É por isso, ó rei de reis, que eu digo: que as pazes sejam feitas com os Pandavas. Reprimindo tuas paixões, desfrute da terra com teus irmãos poderosos em volta de ti. Por desconsiderares os divinos Nara e Narayana, tu certamente serás destruído. Dizendo essas palavras, teu pai ficou silencioso, ó monarca, e dispensando o rei, entrou em sua tenda. E o rei também voltou para sua própria tenda, tendo reverenciado o avô ilustre. E então, ó touro da raça Bharata, ele se deitou em sua cama branca para passar a noite de sono.